Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Vamos lá na questão 23, muito importante. Um dia um menino perguntou: professor, como é que eu encontro, por exemplo, eu sei que o seno de 90 é 1. Na calculadora, como é que eu encontro esses 90 graus? Beleza? Eu falei, então é a função arco-seno. Então é o que vai acontecer aqui. Use a calculadora para determinar o ângulo cujo seno é 0,9397, aproximado com 4 casas, viu gente? Ângulo do primeiro quadrante. Esse ângulo é de 70 graus. Pode ser ângulo ou arco. Veja aqui. Todo ângulo central, a ele corresponde um arco da circunferência e vice-versa. Tá? Há uma correspondência, 1 a 1. Então, eu posso dizer o ângulo de 70 graus ou o arco de 70 graus. A resposta é aproximadamente 1,22 radianos. Vamos ver como é que a gente encontra isso. Então você vai lá na calculadora, uma boa calculadora tem lá a tecla de seno a menos 1 ou sino a menos 1 em inglês, né? Aí no visor você vai digitar essa tecla, vai aparecer o visor para você digitar. E você digita 0,9397, a resposta vai ser o que? 1,2217, um número irracional, que eu aproximei para 1,22 radianos, beleza? Se você quiser transformar para graus, você vai ter o que? 70 graus, ou um pouco mais de 70 ou um pouco menos de 70, aproximação por excesso ou por falta. Então agora vamos explicar como é que é isso. Veja lá, eu te pergunto assim, qual é o seno de 45? Aí você me diz, o seno de 45 é 2 sobre 2, beleza? Eu quero o seno de um arco, com um ângulo que é 45 graus. Agora o contrário. Qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2? Você observou que é o contrário? Aqui eu peguei o seno de 45. Agora eu quero saber qual é o arco ou ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Aí, seno de x é raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Agora eu quero é o arco. X é 45 graus. Como é que a gente escreve essa função? Y igual a seno menos 1 de x, ou y igual a arcseno x, ou seja, arco cujo seno é x. Vou te explicar esse menos 1 aí. Então, a função é y igual a arco cujo seno, y é o arco cujo seno é x. Beleza? Então agora vai ser dado o seno para você encontrar o arco. Importante, y igual a seno menos 1 de x é diferente de 1 sobre seno de x. 1 sobre seno é cossecante de x, é diferente. Menos 1, olha aí o que eu escrevi. Menos 1 não é expoente, é só uma indicação de que agora é o contrário. Nós queremos o arco e não o seno do arco, beleza? Então veja lá, seno a menos 1 de x é diferente de seno de x elevado a menos 1. Aqui esse menos 1 que não é expoente é só para indicar que agora é o contrário. E não o inverso, é diferente. Seno a menos 1, seno de x elevado a menos 1 é o inverso do seno de x. É o inverso do seno, que é o que? Cossecante de x, é outra coisa. Outro exemplo. Aqui antes do outro exemplo, aqui é a função arco-seno, ou seja, arco-seno é x, e aqui é o que? É a função trigonométrica inversa do seno, que é outra coisa, que é a cossecante. Então veja outro exemplo, na primeira volta, ou seja, de 0 a 360 graus, porque tem infinidade, não tem os arcos côncavos. Eu vou pedir aqui, ó, veja o exemplo. Y igual a seno de π sobre 2 radianos. Π sobre 2 radianos é o 90 graus, né? Y de π sobre 2 radianos, quanto que é o seno de 90? É 1, não é? Agora, o contrário. Y igual a arco cujo seno é 1. Quem é esse Y? É π sobre 2. Beleza? Contrário. Porque existe uma infinidade de arcos que tem seno 1, não tem? Não é só o π sobre 2, há uma infinidade, não é verdade? Todos os arcos que têm a mesma que tem, lembrar os nomes aqui, todo arco
que tem a mesma origem de π sobre 2, que é lá no zero, né, do ciclo, e tem a mesma extremidade de π sobre 2, são arcos côngruos, eles têm o seno igual a 1, mas é uma infinidade de arcos, porque uma volta, duas voltas, três voltas, etc, 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 né? Tá bom? Uma volta para direita, no sentido horário, sentido anti-horário. Tá claro? Entendeu isso? Não é muito interessante? É muito importante. Mas ainda não acabou. Olha aqui. Pessoal, como é que você transformou aquilo lá? Transformação de radianos para graus, de graus para radianos. Você pode fazer aquela regrinha de 3 simples e direta para transformar de radianos para graus e vice-versa. Correto? Eu já fiz vídeo mostrando isso também. Mas você pode fazer assim também. Ó. O número lá que nós encontramos é aproximadamente 1,22 radianos. Vamos transformar para graus? Eu vou multiplicar por 57, 29, 56 graus. Que número é esse? Com 4 casas decimais, esse é o que? É 1 radiano escrito em graus. Quer dizer que 1 radiano é esse tanto de graus aqui, mais de 57 graus. 1 radiano. Então, se você multiplica esse número de radianos por esse número de graus, vai dar o quê? Olha lá, deu uma aproximação por falta. Não chegou a 70, mas eu aproximei para 70, tá? Tá bem longe ainda, né? Porque a casa dos centésimos é zero, tá vendo? Se fosse 99 seria melhor ainda, né? Mas, para te dar uma ideia, se eu tivesse colocado aqui mais casas decimais nesse 1,22, aí sim, ia dar uma aproximação muito boa. Agora, e de graus para radianos? Eu vou pegar os graus, 70 graus, vou multiplicar por esse número. Mas que danado de número é esse? Esse aqui é 1 grau escrito em radianos. 1 grau escrito em radianos. É pouco mais de 1 centésimo de radianos. Então, se eu multiplicar 70 graus por esse tanto de radianos que está aqui, eu vou ter o quê? 1,22 não sei quanto, aproximadamente 1,22 radianos. Beleza? Agora, como eu te falei, você pode fazer aquela regrinha de 3 simples direta. Ela é bem simplesinha de fazer. Você nem precisa ficar decorando esses números, correto? Mas é importante que você saiba que esses dois números são importantes, não é? Porque você pode fazer direto por eles. Tá claro? Então, o arco de 1 radiano, ele corresponde a um ângulo central de mais de 57 graus. O que é o arco de 1 radiano? É o arco cuja medida é igual à do raio, medida linear, né? E esse número estranho aqui, esse número é o quê? É 1 grau escrito em radianos. Quer dizer, ele também é um número importante, né? Beleza? Então é isso por enquanto. Bons estudos, abraço, tchau, tchau.